começar mais uma quarta com vocês, mais um café com propósito. E eu espero que hoje cheio de propósito para as nossas vidas. Mais um tema que mexe assim profundamente comigo. Acredito que deva mexer com vocês também, porque a comparação é um hábito que pode gerar um caos interno e externo em nossas vidas. Bom dia, Nair, que saudade, querida. Então vamos lá, pontualmente 7:1, começando. Bom, por que eu escolhi o tema comparação? Mais uma vez, muito atenta a tudo que vocês têm me escrito no inbox. Percebo que cada vez mais as redes sociais acabam potencializando em nós a comparação, não com aquela finalidade de nos incentivar, nos estimular, nos mostrar que se alguém conseguiu superar uma adversidade, conseguiu enfrentar alguma situação que parecia improvável, talvez nós também tenhamos força para fazer o mesmo. Mas aquela comparação com o intuito de nos diminuir, de nos paralisar. E eu percebo que essa comparação ela está cada vez mais comum, porque nós estamos vivendo uma realidade virtual que é repleta de realidades editadas, de pessoas expondo situações que não são exatamente a verdade, né? Então, a partir desse momento, nos pegamos distraídos, às vezes num momento, uma semana não tão boa, um dia não tão bom, e começamos, ainda que inconscientemente, a nos compararmos e nos apequenarmos. Então, eu acho que essa é a grande chave da nossa live. A partir do momento em que olhamos a vida de alguém sem compreender o todo daquela vida, apenas uma faceta, né? Não podemos julgar, nem, como eu falei na live passada, não temos habilidade, não temos a percepção do todo, por isso não estamos aptos a julgar nem eles, nem nós, né? E tiramos as nossas conclusões e nos apequenamos diante dessas pessoas e dessas vidas. Então, é essa a chave da nossa live, ok? Então, tenham em mente assim, nós estamos vivendo um ciclo em que, quando o pequeno empresário tem a sua renda reduzida, sua arrecadação reduzida, ele se entristece. Quando o grande CEO de uma marca importante tem a sua arrecadação reduzida, ele também se entristece. Quando um imperador tem os seus impostos reduzidos, ele se entristece. Ou seja, em algum momento, todos nós, não importa a nossa posição dentro do mundo material, dentro desse intervalo de tempo que estamos vivendo na matéria, vamos sentir determinadas emoções, positivas ou negativas. Então, estamos vivendo num ciclo contínuo. E esse ciclo, ele acaba criando posições inferiores e superiores quando olhamos ele estritamente com a mente, porque a mente tenta racionalizar aquilo que não pode ser racionalizado, ok? Então, tenham em mente assim, toda vez que insistirmos em nos compararmos, nós vamos sair perdendo. E por quê? Porque, inevitavelmente, a nossa mente vai racionalizar e vai criar o forte e o fraco, o maior e o menor, o mais alto e o mais baixo, o que pode, o que é mais capaz e o que é menos capaz. Porém, esquecemos que a nossa mente é imperfeita, a nossa mente é limitada. E estamos criando com ela nada mais, nada menos do que imperfeições. Estamos fragmentando a verdade. E isso gera consequências muito grandes para a nossa vida, tá? Então, assim,
comparação acaba se transformando na morte da nossa alegria, começando por aí. E ela é uma ferramenta de autodestruição. Por quê? Porque ela nos desconecta do nosso eu verdadeiro. Ela nos desconecta da fonte, da nossa identidade real. Então, a gente já vai avançar nesse tema e vamos adentrar. Eu separei uma frase, quem tiver com papel e caneta aí, é o momento, tá? A comparação cria a sensação de superior e de inferior, de fraco e de forte. Ansiamos por ambos. Ai, 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 agora pegou pesado, né? Porque quando, imagine você, a gente tá olhando ao lado, desejamos sempre ser melhores, maiores, mais aptos. Nem sempre. Em alguns momentos, quando olhamos ao lado e nos sentimos mais fracos, nos colocamos na zona de conforto. Então, em muitos momentos, nós vamos ansiar, nós vamos querer na nossa vida olhar para o lado e nos sentir menores. E querem um exemplo disso? Vamos analisar quantas vezes ser mais fraco, ser incapaz, não estar apto, nos mantém na zona de conforto. Trouxe o exemplo de um herói bíblico, Davi. Então imaginem Davi, muito antes de ser rei, cuidava do rebanho, cuidava das ovelhas do pai. Pois bem, em um dado momento, ele vai levar a comida ou alimento aos irmãos, todos os irmãos eram maiores, todos os irmãos eram mais fortes do que ele, né? Ele não era só o menor, o último filho de Jessé, mas ele era aparentemente o filho mais frágil, um filho que foi bastante negligenciado pelo pai, o pai desacreditava aquele filho, né? E em um dado momento ele vai levar a refeição aos irmãos e vai saber da existência de Golias, tá? Então, imagine nós chegando num momento da nossa vida em que nós damos de cara com um gigante. Temos um gigante pela frente para enfrentar. Então, nós temos dois caminhos. Nós podemos recordar a nossa origem divina, nós podemos recordar sobre a nossa filiação espiritual, nós podemos recordar o quanto somos únicos, o quanto somos especiais, o quanto somos ilimitados, temos capacidades ilimitadas ainda não exploradas em nós, ou podemos nos ater à matéria. Somos um aglomerado de células, somos frágeis, somos fracos, e na medida em que somos fracos e não temos um olhar espiritual, não lembramos que é em nossa fraqueza que Deus se fortalece, né? Então nós temos duas decisões. Sou muito pequena para enfrentar esse gigante, então eu nem vou me dar ao trabalho, eu vou voltar para as minhas ovelhas, eu vou voltar para minhas atividades, então eu fico na minha zona de conforto. Ou eu tenho um momento de despertar e digo assim, não, eu não sou muito pequena para esse gigante. Eu já fiz coisas anteriormente, assim como Davi já tinha enfrentado para proteger as ovelhas, leão, urso. Ele sabia do potencial dele, ele sabia que ele não era o filho que o pai dele, que os olhos do pai dele olhava. E ele sabia que o pai comparava ele com os irmãos e, de certa forma, menosprezava ele. Ele era negligenciado, ele era deixado de lado. Porém, nem mesmo a opinião do pai foi suficiente para que ele dissesse assim, não, eu não posso enfrentar esse gigante. Então, ele aceita o desafio. Porém, em muitos momentos da nossa vida, nós deixamos de aceitar os desafios. Quem já passou por isso? Aqui, me conta. Me mandem aqui coraçãozinho, me mandem os seus comentários. Teve algum momento da vida de vocês que, ao nos compararmos, a gente analisa a situação e diz, esse problema é muito grande, esse desafio, esse trabalho é muito grande e eu não posso, eu não consigo. E aí você paralisa. Então, esse momento de paralisar, muitas vezes ele é fruto dessa comparação e é uma comparação que buscamos para sentir um alívio imediato. Ufa, graças a Deus não foi hoje que eu precisei enfrentar o gigante. Hoje não, graças a Deus. Ainda agradecemos ao Pai
a oportunidade que dispensamos, né? Então, realmente a comparação, ela tem um potencial muito grande de nos desviar do nosso propósito. Bom, a nossa mente, ela vai nos trollar, tá? Então, o que vai acontecer? Desde o momento em que nascemos, nós biologicamente fomos programados para nos compararmos. Por quê? Porque através da comparação entendemos quem somos, como devemos nos posicionar e entendemos mais do que isso, entendemos como devemos nos atualizar e nos defender. Então, é importante compreender que eu sou a Suelen, eu nasci no Brasil, a minha cidade é tal, a minha família é tal, e tudo isso nós entendemos através da comparação. Eu sou do Brasil porque existem pessoas que não são do Brasil. Eu sou alta porque existe alguém que é mais baixo do que eu. Em algum momento isso conspira para que a gente tenha uma defesa, para que a matéria consiga estar sã e salva. Então, à medida em que o Brasil entra em guerra com outro país, eu sou brasileira, ok, eu sei que eu devo ter cuidado com outras pessoas. Mas quando nós estamos falando não da mente, quando nós estamos falando de um olhar diferente, de uma outra ótica, nós lembramos que brasileiro ou não, alto ou não, somos todos filhos do mesmo pai, temos a mesma origem, né? Somos todos iguais, estamos apenas em estágios diferentes na nossa evolução, né? Então a gente também vai aprofundar um pouquinho mais esse tema. Então a nossa mente, ela vai tentar nos trollar, ela vai gerar, ela vai criar um pequeno eu que vai tentar nos dominar o resto da vida. E se nos ausentarmos, esse pequeno eu vai fazer uma festa. Então imaginem que quando criança recebemos uma sacola. Nascemos com uma sacolinha. E dentro dessa sacola vamos colocar as conclusões que tiramos através dos nossos olhos físicos, tá? Sobre as comparações que vamos fazer à nossa volta. Então, assim, e nem sempre apenas nós faremos as comparações, algumas vezes os nossos pais, familiares, amigos, enfim. Então, a gente coloca naquela sacolinha. A Suelen é tímida. Por que a Suelen é tímida? Ah, porque a prima fala muito. A Suelen quase não fala. Então, a Suelen é tímida. Eu coloco na minha sacolinha. Suelen é tímida. A Suelen é... Tô citando aqui o alta, que foi uma circunstância que me marcou muito na minha vida sempre. Eu sempre era a última da fila na escola. Então, logo depois de mim começavam os meninos. Isso era uma coisa que me incomodava profundamente. Por quê? Porque eu me comparava com as meninas que estavam mais adiante, as meninas do início da fila. E eu queria estar no início da fila em algum momento. E teve uma professora que foi de uma gentileza tão grande, eu nunca vou me esquecer. Ela, em algum dos infantis, que antigamente era pré, né? Era a professora Derli, ela um dia me trouxe para a primeira carteira. Porque na época, as pessoas mais altas não podiam sentar na primeira carteira. E eu tinha o sonho de sentar na primeira carteira. E ela percebeu, eu não falei, mas ela sabia de alguma forma. E ela me colocou na primeira carteira e eu nunca vou esquecer. Então bastou uma vez eu sentar lá para depois eu não me interessar mais pela primeira carteira. Mas enfim, nós vamos colocando nessa sacolinha todos os conceitos que vão sendo gerados a partir dessas comparações que surgem dos nossos olhos e dos olhos alheios. Então nós passamos uma vida montando essa sacola. E depois nós passamos uma metade da vida em diante, que eu acho que é quando surge uma maturidade em nós, desmontando essa sacola. Olha que loucura, né? Então, a mesma trabalheira que a gente teve para formar os conceitos de que somos isso, somos aquilo outro, sempre com relação ao outro, né? Depois nós precisamos desfazer tudo isso para quê? Para acessar o nosso verdadeiro eu, para conseguir nos conectar com a nossa verdade. Então percebam, a mente é uma faceta da nossa consciência e ela é algo maravilhoso, realmente precisamos dela. Ela é um mecanismo muito útil, desde que não nos domine. Então, a partir do momento em que a mente nos domina,
ela vai nos cegar para uma realidade muito importante. Na verdade, para uma realidade muito maior. Então, a mente, ela vai criar esse pequeno eu, ela vai criar esse ego, tá? Que é um ego que nós vamos usar no nosso mundo material. Mas a partir do momento em que focamos apenas nela, esquecemos que somos almas antiguíssimas, né? Que a nossa existência é um breve intervalo, aqui a nossa existência enquanto um aglomerado de células. Então, esquecemos a nossa origem, esquecemos a continuidade, e aí tomamos decisões equivocadas, e aí nos menosprezamos, nos desconectamos do nosso propósito. Então, veja, a gente tem duas formas de viver a vida, né? Então, imaginem a mente como um espelho. A mente, ela pode estar voltada para o alto, ou ela pode estar voltada para baixo. Então, nós podemos voltar a mente para o céu ou para a terra. Correto? Precisamos dessas duas interfaces para a nossa sobrevivência. Então, em algum momento, sim, precisamos voltar a nossa mente para a terra. Existem questões que são questões de sobrevivência do nosso dia a dia, precisamos administrá-las. Então, voltamos a mente para a terra. Porém, o mundo, ele funciona como uma espécie de ímã. Então, ele vai criar em nós, através de dois mecanismos, uma tendência muito grande para que o nosso espelho esteja sempre voltado para baixo. E esses dois mecanismos são os desejos e o medo. Então, a partir do momento em que começamos a desejar algo, o mundo ele vai gerar uma sequência infinita de desejos em nós. E se nós nos permitirmos, se nós acreditarmos que realmente é esse o nosso propósito, conquistar um desejo na sequência do outro, vamos perceber que nenhum deles, de fato, vai nos trazer a satisfação completa. Por quê? Porque o nosso espelho, a nossa mente está voltada apenas para baixo. Então, assim, você acabou de trocar o seu carro e você chegou com o carro em casa. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. E aí eu cheguei feliz da vida com o carro em casa e de repente alguém olha para você e fala assim: nossa, mas ano que vem esse modelo vai mudar. Meu Deus, mas eu acabei de comprar esse carro. Mas eu acabei de comprar uma roupa e essa moda vai mudar. Eu acabei de conquistar sei lá o quê. E já criaram outra coisa na sequência, porque o mundo realmente é um imã. E se você estiver com o seu espelho voltado apenas para baixo, o seu foco vai estar no lançamento da próxima coisa que você precisa ter, porque se você não tiver, realmente você tá perdido, né? E aí você vai acabar passando por uma jornada muito parecida com a de Salomão, que vai escrever Eclesiastes, deixando a gente com o coração sangrando, apertado, ao perceber o quanto um homem que teve tudo, absolutamente tudo, né, acaba enfrentando uma velhice com uma alma muito vazia, tá? Então, o espelho realmente estava muito voltado para baixo. E o medo, ele vai nos deixar refém, por quê? Da mente. Porque o medo vai deixar a nossa mente sempre em estado de alerta. Então, nós não podemos desligar ela, porque tem um risco. Algo vai acontecer. Quando a gente não volta o nosso espelho para cima, esquecemos que a vida é eterna. Esquecemos a nossa filiação espiritual. Esquecemos o quanto somos protegidos, o quanto somos amados. Então, não podemos relaxar, não podemos ter a mente calma. A partir do momento em que temos a mente calma, nós estamos baixando a guarda. Então, o medo, ele não vai te deixar virar esse espelho. Ele vai fazer você faltar o seu culto, a sua missa, ele vai fazer você não fazer a meditação hoje porque você tem problemas e coisas para resolver, porque o medo do que vai acontecer, enfim, nos deixa pilhado, tá? Então, os dois mecanismos que não fazem a nossa inversão do espelho, correto? Medo e os desejos, correto? Só que, a partir do momento em que vivemos com o nosso espelho voltado para baixo, a gente vai esquecer a nossa identidade, vamos esquecer o poder que é ser nós mesmos, o quanto somos poderosos, né?
e vamos colocar o nosso destino nas mãos dos outros, em condições externas. Não vamos praticar a autorresponsabilidade. Então vejam que interessante. Mais uma vez trazendo o exemplo de Davi. Quando Davi vai enfrentar Golias, o rei Saul vai chamar ele e vai dizer assim: toma as minhas vestes, já que você é um cara pequeno, que você tá com esse teu surto de coragem, que você vai enfrentar um gigante, então pelo menos vai com a roupa de um rei, vai aqui com a minha proteção, vai com o meu capacete, vai e monta Davi. Davi, ele está conectado, ele está com o espelho dele voltado para o alto. Davi sabe que quem vai vencer aquela luta não é ele. Quanto mais fraco ele é, mais forte ele fica a partir do momento em que o espelho dele está virado para cima e ele está conectado com Deus. Então, se for a vontade de Deus, ele vai ganhar aquela luta. E ele não precisa das vestes de Saul, ele não precisa das vestes de um rei para enfrentar um gigante. Ele conhece, ele sabe de onde ele veio, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que aquele é o propósito dele. Então, a partir do momento em que viramos o nosso espelho para baixo, precisamos de opiniões, precisamos de aprovações, precisamos de um tapinha nas costas para seguir em frente. Vai lá, continua, tá no caminho certo, né? Na live passada falamos como a nossa falta de conexão espiritual realmente nos desconecta do propósito. Eu citei para vocês o exemplo de alguns artistas que vão trabalhar a vida inteira sem reconhecimento algum. Então, Van Gogh teve mais de 900 obras feitas em vida, mais de 1.500 desenhos e vendeu, enquanto existiu aqui na Terra, apenas 3. Estima-se que ele vendeu apenas 3 quadros. O que faz uma pessoa pintar 900 quadros, mais de 900 quadros, mais de 1.500 desenhos, enquanto ninguém aprova ele? Ninguém diz nem assim, olha, insiste mais um pouco, você vai vender mais um. Eu não sei o que as pessoas pensavam, eram obras impressionistas, né, pós-impressionistas, então não sei se era muito diferente para a época, enfim, mas ele não precisava disso, ele não precisava das vestes de ninguém, ele simplesmente precisava se manter conectado com o propósito dele, porque ao pintar cada um daqueles quadros, com certeza ele sentia algo tão precioso dentro dele. Será que é a paz que transcende o entendimento? Será que é a paz que substitui a necessidade de que ele ganhe rios de dinheiro, que ele compre coisas, que ele frequente determinados lugares, que ele faça, enfim, coisas que às vezes nós desejamos quando nós estamos com o espelho voltado para baixo, né? Então ele realmente estava linkado com o propósito dele e desfrutando da paz que era pintar cada um daqueles quadros ou do sentimento, da sensação que era fazer aquele trabalho, né? Então veja, nenhuma opinião, nenhum achismo, nenhuma crítica retiraria ele daquele caminho, né? Então, para isso, para viver isso, nós precisamos ter a mente voltada para o céu, tá? Quando voltamos a nossa mente para o céu, quem fez a Provérbios comigo no Telegram, estudo de Provérbios, sabe que Tiago vai nos dizer que a sabedoria vem do alto. Então, não adianta, com a mente voltada para a terra, queremos acessar a sabedoria. Quem fez Provérbios comigo também vai saber que a gente colocou lá no Telegram o quanto não conseguimos servir a 2 mestres ao mesmo tempo. Então, se o seu espelho está virado para baixo, não existe um espelho semi-virado, não tem isso. Ou você está resolvendo questões materiais necessárias para a sua vida, ou você está com o espelho voltado para cima, se conectando com a sabedoria, com as virtudes, com os valores mais elevados, com a verdade, com a essência, com seu espírito, com Deus, tá?
Então nós não conseguimos pagar um boleto e ao mesmo tempo nos conectarmos com Deus. Por que a nossa mente tem essa mobilidade? Por que o espelho vira para baixo e para cima? Porque necessitamos das duas interfaces para nossa sobrevivência. Mas qual é o problema? Quando mantemos excesso de tempo na interface da Terra. E daí, falei anteriormente, o quanto o mundo será um imã e não deixará que esse espelho se volte para cima, tá? Então precisamos vencer essa barreira para que a gente viva de fato o que somos e nada nos desvie do nosso propósito. Então, quando viramos o nosso espelho para cima, acontece uma coisa muito maravilhosa, que é uma coisa que não se compra, que é uma coisa que não é cíclica, tá? Que é uma coisa que só acontece a partir de um ato de vontade muito grande nosso, tá? Que é a primavera da alma, é a primavera dos homens, é quando nós florescemos, tá? Então, quando nós viramos o nosso espelho, a partir de um ato de vontade, quando nós driblamos desejos, quando nós silenciamos o medo e dizemos assim: calma, medo. Você é uma invenção da minha mente. A minha mente é uma faceta da minha consciência. Mente, nós somos maiores do que isso, nós somos espíritos, né? Nós temos uma filiação divina. O meu coração espiritual conhece essa verdade e lida muito bem com ela. Então, mente, fique tranquila, tudo vai ficar bem. Sabe esse gigante? Eu tenho aqui 5 pedras na mão, eu vou conseguir, ainda vou cortar a cabeça dele. Então, não se apavore, não tem por que a gente faltar ao nosso momento de conexão com Deus, não tem por que eu me desesperar. Veja, não tem por que eu abrir portas para a depressão. A depressão, ela infelizmente faz com que a gente perca o acesso total do nosso espelho para o alto. Olha que sério que é isso, né? Porque a partir do momento em que sentimos a depressão, nós estamos completamente desconectados da nossa essência. Então, o mundo, ele tem um ímã poderoso e ele tem vários gatilhos para que o nosso espelho jamais se vire e a gente cada vez mais esteja preso, né, a essa ilusão, que é uma ilusão tão passageira, né? Nós estamos aqui num intervalo de tempo, né? Não é a nossa verdade, não é a nossa eternidade, correto? Então, assim, anotei mais uma frase aqui que para quem tiver também com caneta na mão, vale, tá? Existe uma voz na sua cabeça que construiu um pequeno eu. E esse pequeno eu pretende ser você. Então, se você aceitar essa voz que montou aquela sacola de coisas que eu te falei lá no início, então nascemos e montamos uma sacolinha do que somos. Sou alta, sou baixa, sou tímida, sou capaz, sou incapaz, né? Se deixarmos esse pequeno eu tomar conta, nós vamos estar nos ausentando. Nós vamos estar nos ausentando da nossa vida e delegando a responsabilidade do que vai acontecer dali para frente para situações externas e pessoas. Então isso entra muito no tema da live passada sobre dependência emocional. A partir do momento em que dependemos emocionalmente de alguém, não temos essa conexão espiritual, passamos a ser arrastados pela vida, pelos interesses alheios, pelos interesses de outras pessoas. Isso não acontece nem por mal. A pessoa está indo para o caminho dela e você está do lado e você está desconectado do seu propósito. Então é como se Van Gogh tivesse com o seu espelho voltado para baixo e alguém dissesse para ele: pare de pintar esses quadros, você vai vender 3 na vida. Isso é um negócio fracassado, isso é um empreendimento que não é de sucesso. Você precisa montar um negócio, você precisa mudar de vida. E aí ele pega e muda de vida. Vocês já imaginaram a perda que seria para o mundo artístico, né? E o quanto ele seria infeliz também? Então, é muito sério isso, né? Então, existem 2 questões assim que eu quero trazer para vocês, que é uma notícia boa, tá? E a outra é uma notícia não tão boa. Então, percebam. Quando estamos dominados pelo nosso desejo, quando estamos dominados pelo nosso medo, o espelho não se volta para cima e nós nos tornaremos escravos. Escravos do quê? Da matéria. Então você vai viver segundo o êxito material. O que é êxito para os homens?
Então eu tive uma experiência no ano passado muito marcante na minha vida. Com o diagnóstico do meu marido, que foi em dezembro, tá? De uma leucemia, a gente passou o Natal no hospital. O Natal e o Ano Novo. Eu nunca tinha passado um Natal e um Ano Novo no hospital. E na verdade há muitos anos eu não frequentava, eu não sabia o que era estar num hospital. Então, voltamos o nosso espelho para baixo. Você passar um Natal no hospital é algo que para os homens é terrível. É algo que para a matéria é a programação que você nunca vai fazer na sua vida. Quem aqui vai programar um Natal e um Ano Novo no hospital? Bom, na manhã do Natal, eu estava com o meu celular e comecei a olhar os feeds. Naturalmente, cada pessoa estava com a sua família, ainda que no isolamento, mas haviam pequenas reuniões. E isso, de cara, mexeu comigo, porque eu me comparei. Porém, quando volto o meu espelho para cima, eu percebo o tamanho da oportunidade espiritual que eu e meu marido estávamos recebendo. Então foi a primeira vez que eu olhei para uma situação que materialmente não era nada boa, nada legal, não era motivo de orgulho, não era motivo de uma selfie, né? Mas que promoveu em mim e no meu marido e na nossa família como um todo, aqueles que não estavam no hospital nunca quiseram tanto poder estar no hospital com a gente, porque não podiam por causa do coronavírus, né? Então as crianças não podiam estar conosco, mas elas queriam. Então olha que curioso, né? A minha mãe, a minha sogra, as crianças. Sogra, a senhora não gostaria, a senhora que está aí na live, estar naquele Natal e naquele Ano Novo no hospital, grudada do seu filhote, grudada da sua nora favorita? Né? Então, assim, eu tenho certeza que a senhora gostaria e a gente sabe, nós choramos juntas, né? Nós queríamos demais estarmos juntos e sim no hospital. Porém, isso que nós passamos, ainda que materialmente seja uma coisa que cause repulsa, né? Foi algo grandioso para o nosso espírito. Eu não sei explicar o tamanho do salto de compreensão, de empatia, de despertar, de novos propósitos, de conexão com o propósito, porque os propósitos anteriores não eram tão propósitos assim. Olha, minha sogra ali, ó, verdade, nora, e é verdade, né? Então nós passamos por esse período do tratamento, que é um período que a gente realmente não, analisando pela mente humana, ninguém gostaria de viver, analisando com a mente voltada para o alto. Meu Deus, o quão grande é o nosso despertar. E eu acho que a Vi, que tá aqui também na live, vai poder dizer a mesma coisa. Então, são situações, olha, vamos ver o que a Débora colocou aqui, ó. Infelizmente, muitas vezes fazemos parceria com o inimigo das nossas almas e precisamos ouvir a voz do Senhor. Sim, quando o nosso espelho está voltado para baixo, a nossa mente está voltada para a terra, o inimigo fica ainda mais próximo, né? Então, inclusive as nossas redes sociais aproximam ele de nós, ele passa a estar no nosso WhatsApp, ele passa a estar até numa música, né? E aí começam diversos gatilhos, né? Olha só, e a minha sogra colocou aqui, ó, queríamos estar todos juntos, mas como Deus é maior, nesse ano vamos estar todos juntos. Então imagine, isso é verdade, sogra. O valor que será o Natal desse ano para mim e para minha família. Com uma perspectiva, não que antes não tivesse um valor enorme, mas potencializou de uma forma, tá? Então assim, a gente viveu dentro do hospital, eu e o meu marido e a minha família que estava fora, nossa família que estava fora, nós vivemos uma espécie de primavera da alma. Muita coisa floresceu na nossa alma. Então percebam, a nossa localização geográfica, ela não fala sobre o nosso status. Na live passada eu falei sobre aprovação e eu falei que Hitler
se vocês jogarem no Google, Hitler, plateia, discurso, vocês vão ver fotos de uma multidão, um mar de pessoas aplaudindo fervorosamente Hitler. Então ele tinha aprovação, ele tinha um mar de seguidores. E olha o que ele estava plantando, e olha o que ele estava fazendo, olha o nível, né? Então, algumas vezes a nossa localização geográfica não está em cima de um palco, como estava Hitler, né? Não está no comando, não está num status. Você está às vezes ali oculto, invisível, num quarto de hospital. Você está oculto, invisível numa determinada situação da sua vida, num determinado momento da sua vida. Só que você não consegue perceber o quanto é fértil esse momento dentro da sua existência global, enquanto um espírito, o quanto essa oportunidade é grandiosa, o quanto essa oportunidade vai alavancar a sua alma. Olha que forte, né? Então, a questão da primavera humana, que é justamente quando nós acessamos a sabedoria, quando nós temos consciência que a sabedoria vem do alto, nós não tentamos destrinchar a sabedoria com a nossa mente voltada para baixo, para as coisas da terra, né? Não tem como compreender matematicamente a sabedoria. Então, a partir do momento em que desistimos de compreender com fórmulas e explicações, aceitamos, relaxamos a nossa mente e habitamos num estado de calma, de presença, que é um estado super poderoso, um estado que nos faz assim crescer fisicamente, materialmente e espiritualmente, né? Então veja como inverter o espelho, inclusive, faz a matéria prosperar. Seguindo, quando viramos o espelho para cima, então estamos despertos quanto à nossa real identidade. Criei uma listinha aqui. Quando viramos o espelho para cima, acessamos a beleza e a perfeição. Quem lembra? Nossa mente é imperfeita. Se não virarmos o espelho para cima, nós vamos estar co-criando o tempo todo apenas imperfeição, né? Então, coisas limitadas. E a partir do momento em que viramos o espelho para cima, acessamos a beleza, acessamos a perfeição, acessamos o quanto aquela estação, aquele momento da nossa vida é relevante e necessário para nós, ok? Ó, que linda, a Dânia colocou: a sua voz e suas palavras me dão calma. Ô, querida, eu fico muito feliz mesmo. Seguindo, então nos permite realizar o nosso potencial, voltando o espelho para cima, e vai nos tirar da dependência das opiniões, dos achismos, das críticas, vai nos livrar daquela sacola que montamos do nosso eu, do nosso pequeno eu, que não pode enfrentar Golias, que não pode enfrentar nenhum gigante, que precisa das vestes de um rei. Não, porque se eu vou passar por um desafio, eu preciso de algo sobrenatural para me sustentar. Veja, nós vamos de fato passar por vários desafios. Os desejos, as tentações, elas são grandes, né? Mas lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma boa notícia? Que a má notícia é o quanto desejo e tudo isso pode nos escravizar, né? Mas a boa notícia, e eu até separei aqui o versículo para comprovar para vocês o quanto ela é boa, tá? É que nenhuma tentação é sobrenatural. Todas as tentações, elas são humanas e por isso elas são possíveis de serem vencidas. E mais do que isso, toda vez em que surgir algo na nossa vida que vai nos tentar a manter o espelho voltado em excesso para baixo, a nossa mente voltada, conectada com as coisas materiais de forma excessiva e prejudicial ao nosso destino, Deus vai nos preparar uma porta de emergência. Então Ele já vai nos entregar a saída, tá? Então eu separei aqui 1 Coríntios 13, capítulo 10, versículo 13, tá? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, todas as tentações são humanas. Nós somos humanos, nós podemos vencê-las, correto? Na sequência, mais fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Nenhuma tentação será maior do que a sua capacidade de resistência. Antes, com a tentação, dará também o escape. Olha como o Pai é maravilhoso.
Então ele nos manda o desafio, mas na sequência ele já nos manda, ou conjuntamente, enfim, ele já nos manda o escape, a saída de emergência, né? Então, quando realmente caímos na tentação, não é porque a carne é fraca, é porque não acessamos a saída de emergência. Muitas vezes não acessamos a saída de emergência porque estamos cegos. Cegos porque o nosso espelho está apenas virado para baixo. Nós não temos uma visão, nós não vivemos pela visão, nós não vivemos pelo propósito maior, nós vivemos pelo momento. Então acabamos caindo em tentações e sim nos desconectando do nosso propósito. Ó, a Vi colocou aqui, ó. Às vezes precisamos de um quarto de hospital para entender o propósito da vida. Olha que forte, já meu olho já vai encher de lágrimas. E nossos reais valores. É muita verdade, gente, porque depois que a gente viveu esse episódio, e a Vi sabe muito bem disso, porque a gente conversa, né? Como muda o nosso espelhinho, ele acaba se desconectando mais da terra e ficando cada vez mais conectado para cima, e isso é um alívio, é uma paz, isso realmente coloca a tua vida em outro momento. E mais do que isso, a gente passa a viver desconectado das inúmeras necessidades e prioridades materiais. Então, todas essas necessidades que antes eram assim sufocantes, eu não podia dormir sem fazer tal coisa, hoje eu já posso. Então, um exemplo disso é meu WhatsApp. Desde que aconteceu tudo isso, eu durmo diversas vezes com meu WhatsApp com muitas mensagens que eu posso sim responder amanhã. Eu não preciso ficar até mais tarde, eu não preciso deixar de jantar com a minha família, eu não preciso deixar de ter um momento com eles especial por conta da resposta do meu WhatsApp. Mas se depender do meu WhatsApp, eu não tenho nada, porque assim, é 24 horas por dia ele bombando, e eu tenho certeza que o seu também. Então, são nesses detalhes, né? Quando a gente é pego pelo pouco, né? A gente acaba sendo pego pelo muito adiante, né? Então, percebam, ó, a Maria, Su, vivi recentemente algo muito parecido com minha irmã. O quanto aquele quarto de hospital me fez virar o espelho para cima. E é verdade, meus amores. Então, são estações da vida que os homens olham e pensam, nossa, aquela pessoa tá na pior, né? Mal sabem esses homens, né? O quanto aquela pessoa não está na pior, o quanto ela está conectada com Deus. Eu nunca me conectei tanto com Deus como naquele quarto de hospital. Naquele quarto de hospital eu meditei profundamente pela primeira vez na minha vida, né? Naquele quarto de hospital, o amor que eu sentia pelo meu marido foi uma coisa assim que transbordou, era muito maior do que eu imaginava. A nossa família se uniu de uma forma que eu nunca, né? Uma peneira da vida nos mostrou verdadeiras amizades, verdadeiros interesses. Então, tantas coisas aconteceram, né? A gente tem o hábito de nos iludirmos, né? Com as aparências das coisas, né? E não são bem assim. Então, assim, a compulsão por pensar, por raciocinar, por a todo momento rotular as coisas, é um indício muito forte de que estamos com o espelho virado para baixo. E essa compulsão por pensar vai sempre nos colocar nessa situação de comparação, tá? Então, observem se vocês não conseguem acalmar a mente nem 5 minutinhos do dia de vocês, problema seríssimo, porque assim, você tá conectada com o seu corpo, mas você tá desconectada do seu espírito. O seu corpo é temporário, é um intervalo, né? O seu espírito não. Então, você está desconectada do essencial. Então, se você não consegue nem por 5 minutos do seu dia acalmar a sua mente, as suas prioridades, as suas conquistas, o seu mundo está sendo excessivamente material. Então, observem, coloquem essa balança na vida de vocês e tentem compreender, assim, como que os dias estão se passando, tá? Nossa, hoje eu tô me estendendo aqui no horário, né?
quero fechar a live com 4 pontos para nos ajudar a inverter essa chave. Porque veja, ver imperfeição, ver defeito, fazer crítica, isso tudo é muito fácil, meus amores, é muito fácil. O desafio que eu proponho hoje nessa live é você enxergar a perfeição, é você enxergar a verdade, é você enxergar a beleza, é você enxergar o que está atrás do véu, é você derrubar o véu, é você conseguir, inverter o espelho e enxergar e ficar atônita, porque assim, você não vai nem tentar compreender, o que você vai enxergar tá além da sua mente. Vocês conseguem perceber? A nossa mente é uma faceta da nossa consciência, porque nós tentamos compreender, transformar em fórmulas, né? Então, biblicamente, já nos é pedido, precisamos acreditar naquilo que não vemos, né? Ou viveremos como São Tomé, porque assim, à medida em que os nossos olhos não estão habilitados para enxergar tudo que há na Terra, né? Então, e tudo, ouvir e enxergar, enfim, nós estamos querendo algo que é impossível. Então, virar o espelho e contemplar, e sentir, e viver a beleza, e viver a paz. Vocês conseguem me compreender? A Débora colocou aqui, porque a dor sua é o momento que Deus nos ensina, nos aperfeiçoa no poder de Deus e como saímos mais perto de Deus, nosso amigo fiel e Pai amado. Olha que lindo que ela escreveu, e é muito verdadeiro, porque no momento em que Ele vem nos acudir, né? Porque quando nós buscamos o socorro, o Pai, Ele nos socorre e nós deixamos de olhar Ele como um juiz, né? Nós paramos de viver aquela vida em que a gente fica, meu Deus, será que Deus me aprova? Deus não me aprova? Não importa, Ele tá vindo, Ele é teu socorro. Então, gera uma conexão tão grande e você passa a viver essa conexão. E para viver essa conexão, o espelho voltado para cima, você vai estar conectado com a sabedoria e valores mais elevados numa constante primavera da sua alma, né? É lindo. Obrigada, Débora. Débora é maravilhosa, né? Então, 4 pontos aqui que nós vamos analisar para que a gente consiga encontrar essa perfeição, voltar o nosso espelho para cima e esquecer essas comparações que a gente costuma fazer enquanto estamos analisando a matéria. 1. Não busque a sua identidade aqui. Não se limite, não se transforme em algo pequeno. Você não está aqui para ser delimitado, compreendido. Da mesma forma em que nós ainda não conseguimos compreender totalmente Deus, a centelha habita dentro de nós. Nós também temos um bocado de coisas incompreensíveis, né? Então, não se limite, não tente compreender, analisar a sua vida através de parâmetros externos, materiais, outras vidas, outras carreiras, outras estações, outras conquistas de outras pessoas, não interessa, não se limite, ok? A partir do momento em que você toma consciência de que os seus olhos precisam ser bons, né? Então, biblicamente, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O que são olhos bons? São olhos focados no alto, são olhos conectados com a virtude. E a virtude e a sabedoria traz vida para o corpo. Então, a gente esquece que quando a gente volta o nosso olhar para o alto, na verdade, nós estamos trazendo vida também para o nosso corpo. E a gente esquece que isso é um pré-requisito para que a nossa existência seja tranquila, também enquanto matéria. Então, ponto 2. Você tem 2 opostos. Você pode viver pelo ego ou você pode viver pelo espírito. E isso depende de um ato de vontade muito forte, porque o mundo é um imã e ele vai tentar te segurar na questão do ego, tá? Sempre te mostrando que você precisa fazer algo que você não precisa, que você tem uma necessidade que não é sua necessidade e aí por diante. Então, você precisa escolher viver pelo espírito. Mais uma vez, a mente voltada pro alto, tá? Então, a partir daí, seus interesses mudam, você já nem vai mais estar se comparando a nada nem a ninguém, porque você tá em outro momento da sua vida, correto? 3. Consciência. O
que é evoluir? Evoluir é transcender o nosso pensamento, é transcender o barulho da nossa mente, é transcender aquele pequeno eu, aquela bagagem, aquela sacolinha que nós montamos desde a nossa infância sobre a Suelen é mais alta, mais quieta, menos capaz, mais não sei o que, é transcender, tá? Então consciência para poder transcender e a compreensão, a consciência de que somos todos absolutamente iguais, a mesma filiação, a mesma origem. O que nos diferencia? Em algum momento nós nos sujamos, tá? Nós estamos com impurezas no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente. Precisamos diariamente tomar o banho para lavar o corpo. Precisamos da higiene mental para limpar a mente e precisamos também voltar no nosso espelho, nos conectarmos com as virtudes, com a sabedoria, enfim, para que a gente tire as impurezas também, né, da nossa alma e sim conseguindo nos conectar com a centelha divina, que é o que está intocado dentro de nós, né, com Deus, ok? Então, assim, somos todos iguais, em estágios diferentes. Alguns já conseguiram tirar um pouco mais das impurezas, outros tiraram menos, então eu não sei qual que é o momento. Às vezes eu tirei algo que você ainda não tirou, mas você já tirou algo que eu não tirei ainda. Então estamos nos lavando, estamos nos limpando. E essa é a única diferença que existe entre nós, os nossos estágios. Então a consciência nos leva a essa compreensão, tá? E 4, mantenha limpa a sua essência. Então, quanto mais nos sujamos, mais nos esquecemos quem somos. Então, vão se formando cascas, né? A casca da dor, a casca da raiva, a casca da irritação, a casca da mágoa. E aí, o que acontece? Passamos a esquecer a nossa essência, o quanto somos maravilhosos, o quanto sim conseguimos perdoar, o quanto sim podemos deixar ir, o quanto as nossas prioridades são outras. Veja, não existe uma pessoa raivosa. Não existe uma pessoa rancorosa. O que existe é uma mente que está em estado de raiva. A raiva vem e vai. Tudo que vem e vai não é você. Então, é impureza. Pode ser retirado, pode ser extirpado. Tudo que vem e vai não é a sua essência. Então, simples assim, ok? Então, lembre-se sempre, agora estou sentindo tal coisa, agora estou pensando tal pensamento. Você não é os seus pensamentos, não é os seus sentimentos e também não é os acontecimentos que se passaram anteriormente com você, nem as críticas, nem nada disso. Então vamos nos purificar, vamos tirar esse peso de nós, combinado? Então, gente, hoje eu passei aqui do meu horário, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem no inbox, me escrevam. Sugerindo novos temas e também as dúvidas eu vou respondendo no decorrer da semana no feed ou no inbox de vocês, tá bom? Sempre uma alegria estar aqui com vocês, muito bom, fortalece a minha fé, faz com que o meu espelho fique voltado mais tempo para cima, me lembro do essencial, então eu sou muito grata, tá? Por tudo que vocês me proporcionam. Fiquem com Deus, um beijo, beijo Vi, beijo Débora, tá? E até a próxima semana, um próximo café com propósito. Cíntia, um beijo, querida. Lembrando sempre de voltarmos o nosso espelho para nossa essência. Estamos vivendo apenas um intervalo, tá? E esse intervalo estamos seguindo juntos, fazendo essa limpeza, aumentando a nossa consciência e aumentando a nossa fé, tá bom? Um beijo. E fiquem com Deus.